É, meus amigos, parece que o limite do humor existe, né? Senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar mais um Teólogo de Quinta do mês de agosto, no último desse mês de agosto. No próximo mês serão os 4 últimos episódios dessa temporada. Em setembro vai se encerrar essa temporada do TDQ e eu tô muito feliz com tudo isso que a gente vem fazendo, né, vem realizando. Cara, prometo de coração aqui uma 10ª temporada daquelas cheias de novidades e muito conteúdo muito bom pra gente, beleza? Mas vamos falar aqui de quê? De limite do humor, né? Que é um assunto muito intrigante, que gera muitas polêmicas. E eu já queria deixar claro de início, né, a minha posição referente a isso. Eu não sou contra fazer humor com qualquer assunto que seja, até mesmo assuntos que são de forma muito íntima para mim, que no caso é a minha fé, minha família, enfim. Deixando claro que eu sou contra a censura do humor, tá? Eu sou contra censurar o humor. Desde que esse humor, assim como o Léo Lins, né, tem uma frase que ele fala que define muito bem o que eu penso, é que o humor não tem limite, mas um ambiente assim. E descobriram um novo limite para esse humor, né? Que Cassius, né? Pra quem não sabe, o Cassius Ogro e o Abner Dantas, eles eram são uma dupla de comediantes, eles juntos formavam uma dupla chamada Gênios Siameses. É um trocadilho com Gêmeos Siameses, né? Eles tinham uma dupla de muito sucesso, né? O Abner, se eu não me engano, é de Maceió e o Cassius é de Salvador, então são do Nordeste, comediantes negros, enfim, e vão contra toda a lacração da esquerda, né? Fazendo humor com todo tipo de assunto. E recentemente, essa dupla, eles romperam, né? Brigaram, né? E aparentemente, o motivo da briga, na verdade, um dos motivos das brigas foi que o Abner tinha feito piada com a esposa do Cassius, né? No ao vivo, né? Eles tinham um podcast junto, a Caverna do Ogro, né? Um podcast que eles tinham junto. E aí ele fez uma piada com a esposa do Cassius e o Cassius não levou muito bem essa piada, pediu pra parar, estava mais ofensivo do que engraçado, enfim. Essa frase, tá mais agressivo do que engraçado, é uma frase que sintetiza muito bem o que eu vou querer falar hoje. Jonathan, você falou que é contra censurar o humor, você falou que pode fazer piada com tudo. Sim, sou contra a censura do humor, censurar drama, censurar qualquer tipo de coisa que seja. Se você não gosta, não assiste. Se você não gosta, não pague ingresso, não vai pro teatro. Se você não gosta, não veja. Não dê palco, ignore. É o que eu faço com coisas que eu não gosto. Eu não gosto de uma coisa, só ignoro. Então, entre você não concordar com a censura do humor e entre você achar que não existe limite para o humor, são coisas diferentes. Por mais que a narrativa que se construa seja uma narrativa que queira colocar essas duas coisas em pé de igualdade, e não são. Eu já vi alguns comediantes tentando defender, né, de que existe sim limite do humor, não pode fazer piada com minoria e tal, e esses argumentos são muito falhos, né, porque sempre vai ter alguém que vai se sentir ofendido. É por isso que eu acho que não pode ter limite, é por isso que eu acho que não pode ter pessoas que podem ser feitas piadas e pessoas que não, porque sempre vai ter alguém que vai se sentir mal. Ou você acha que nunca nenhuma loura se sentiu mal com a piada que foi feita por ela? Ou você acha que nunca nenhum português se sentiu ofendido com a piada de português? A gente acha que não, mas sim, alguém pode ter se sentido ofendido sim com essas piadas, que afetam, ironicamente, né, os dois exemplos que eu citei afetam a inteligência das pessoas, né, loura burra e português burro. Então assim, o que eu acho que o Cássio se sentiu ofendido porque foi a mulher dele. Tantas mulheres ele ofendeu, né, ele fez piadas, e isso nunca foi uma questão. Ele nunca parou para pensar, para refletir se isso foi mais agressivo do que piada. É hipocrisia o nome disso. Mas eu não queria nem julgar os dois, porque eu quero só citar os dois de exemplo para refletir sobre os nossos limites, né? Pessoas normais como a gente. O que a gente acha tolerável? O que a gente acha tranquilo zoar? O que a gente acha aceitável permitir com que as pessoas invadam nosso espaço? Até que ponto? Eu já saí um pouco do humor agora, tá? Eu vou falar só de limites de coisas da nossa vida. Então uma reflexão é para trazer pra gente sobre o nosso limite. Eu já falei alguns podcasts atrás, alguns CDQs atrás sobre isso, como
a gente dá liberdade para as pessoas atingirem a gente de diferentes formas. Por mais que esse discurso seja, não tem limite no humor, não pode ter limite no humor, eu concordo que o Estado não pode definir o limite do humor. Não pode haver uma censura para definir com que pode fazer piada e com que não pode. Para mim pode fazer piada com tudo e todos. Eu estou trazendo pro fórum íntimo, pessoa física, CPF. Você tem o seu limite. Você tem um limite até onde é permitido você brincar e até onde você não é permitido brincar. Eu lembro de uma vez, uma situação com um colega de trabalho, onde ele, em certo momento, ele fez uma brincadeira com a minha mãe. Uma brincadeira bastante pesada com a minha mãe. E aí, beleza, eu ri, todo mundo riu, pá, ficou. Passou um tempo, eu fui fazer uma piada também pesada com a mãe dele. E ele não gostou. Ele ficou ofendido, né? Ele ficou, não, passou do ponto e tal. Eu falei, cara, quando você brincou com a minha mãe, eu também não gostei, eu também não achei interessante, mas eu achei que era do jogo, eu achei que tinha contexto pra aquilo. Então por isso eu relevei. Quando eu fiz a piada com sua mãe, também foi a mesma coisa. Eu causei o mesmo desconforto que você me causou. A diferença foi a reação. Ou seja, se você vai fazer piada com a mãe dos outros, esteja preparado para que a sua mãe também seja vítima da zoeira. Então eu acho que isso é do jogo. A gente abre alguns precedentes, tipo quando a gente fala, não ligo pra piada, tudo é piada, se é no bar é permitido. Cara, você tá abrindo precedentes, então aceite, então engula que isso vai acontecer com você em algum momento. Se você não acha legal que faça piada com a sua mãe, então não faça piada com a mãe do coleguinha. Se você não acha aceitável, se você não acha legal fazer piada com a sua mulher, então não faça piada com a mulher do coleguinha, entendeu? O limite é você que impõe. É você que se impõe, entendeu? Para fazer com você. São duas situações diferentes. O humor como profissão, comédia como profissão, e o humor privado, que é o humor anônimo, digamos assim, que é o nosso humor do dia a dia. Todos nós temos limites. Todos nós temos algum limite. Limite do drama, limite da paciência, limite do humor, limite do que é aceitável e do que não é aceitável, limite do tolerável. Cara, todo mundo tem limite. Até o mais alto grau de bolsonarista ou lulista vai ter uma discordância com Bolsonaro ou com Lula. Não existe esse cara que abraça 100% as ideias de ambos. Alguma coisa eles vão ter que discordar. Por quê? Porque não existe essa compatibilidade 100%. Existe um personagem. A gente veste um personagem aqui de sem limite. A gente pode vestir aqui um personagem de que tudo é acessível, de que tudo pode, mas no nosso fórum íntimo, quando a gente internamente, né, quando a gente vai deitar a cabeça no travesseiro, a gente fica pensando, caramba, aquilo ali foi um pouco fora do tom, aquilo ali passou um pouco. Então, o limite do humor existe. Não do humor como profissão, não do humor como arte, mas o seu limite do humor, o seu limite do que é engraçado, o seu limite do que é permitido, ele existe. E Cássio Zogro e Abner Dantas, os caras mais sem limites da comédia brasileira, os caras mais revolucionários da comédia brasileira, que faziam piadas com todo mundo, acharam o limite deles, que é a esposa de um. Galera, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido o meu ponto, entendido o meu posicionamento, entendido o que eu quis trazer aqui. Eu quis deixar claro que eu sou contra a censura do humor, sou contra a prisão do Léo Lins, quero deixar isso bastante claro várias vezes para não ter dúvidas do meu posicionamento, mas existem limites sim, galera. O limite, ele não é da arte, o limite ele não é do humor em si, mas o limite é pessoal. A gente não pode impor o nosso limite pessoal para todo mundo, porque não é porque o meu limite é piada com religião que as pessoas não possam fazer piada com minha religião, entendeu? Esse é o meu limite, eu não vou consumir esse tipo de humor, eu não vou ver esse tipo de coisa, entendeu? E é isso, eu queria apenas trazer essa reflexão que tá em alta aí. Eu acho que o meu público também, ele é um público que consome muito comédia, que eu trago muito comediante aqui. Então é isso, era essa reflexão que eu queria trazer, espero ter deixado claro tudo isso. E aproveita e segue a gente no Instagram, @JonathanFernandesOriginal e @teólogo de quinta, beleza? Até a próxima terça com mais uma plataforma e até a próxima quinta com mais um Teólogo de Quinta. Tamo junto e fui!